amada igreja. Queridos, vamos dedicar o nosso tempo agora em aprender um pouco mais, entender um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, acho que vai ser transmitido aqui também, né? 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim, a palavra do Senhor: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pode continuar, irmão. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Queridos, nós acabamos de passar pelo advento do Natal. No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, que se deu há mais de 2000 anos atrás. E nós, no nosso Natal, nós vimos a igreja, nós cantamos, nós adoramos a Deus. O pastor prega sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua importância. Você vai para a sua casa, você come uma vasta ceia, você tem momentos de comunhão com seus familiares, que são preciosos. Como são preciosos? Você troca presentes com as pessoas que você está mais próxima, que você tem mais convívio. Como são dias agradáveis os dias de Natal, não são? Todos nós gostamos, concordam? Mas aí eu pergunto uma coisa para vocês, meus amados. Cada um de vocês aqui tem uma quantidade de natais em suas vidas, de acordo com a idade que tem. E aí eu faço essa pergunta, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. O que é o dia posterior ao seu Natal? Os dias que se sucedem ao Natal. Qual o significado disso para você? Que muda na sua vida depois que você passa o dia 25 de dezembro de cada ano da sua vida? Já
parou para pensar nisso? O que é o dia 26, o dia 27, o dia 28 e aqueles que se sucedem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qual é o verdadeiro significado, a verdadeira transformação, a verdadeira realidade do que vem a ser o Natal na sua vida? O que representa o 25 de dezembro, comemorado por nós no mundo ocidental? Já pararam para pensar nisso? Bem, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio ao mundo. E se a gente pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão retratar esse período da história, você vai ver ali o nascimento de Cristo e muitos, raríssimos textos que vão tratar dos dias posteriores. Nós temos ali algumas passagens que vão falar sobre o momento em que Jesus é criança, e logo em seguida vão cair lá para o período em que Jesus começa o seu ministério. Concordam comigo? Se pegarem os evangelhos aí, os evangelhos eles estão praticamente focados depois dos 30 anos de Jesus. Raríssimas são as passagens que acontecem antes. Mas aí eu tenho que dizer para vocês que os poucos textos que falam sobre os dias posteriores ao nascimento de Jesus são tão profundos e tão maravilhosos que hoje eu quero compartilhar alguns desses textos com vocês e mostrar como Deus vai falar ao seu coração nessa noite, através desses textos que a princípio você olha e fala assim: isso não diz muito para mim, mas diz demais. Jesus quer falar contigo essa noite através deles. Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 2, eu peço que você foque lá em Mateus capítulo 2 agora. Mateus capítulo 2. Vá para lá. Vamos falar um pouco sobre esses dias posteriores ao nascimento de Cristo, ao Natal. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui já temos coisas extremamente interessantes. Primeiro, Jesus nasceu numa cidadezinha, um vilarejo chamado Belém. Uma cidadezinha pequenininha. Nós tínhamos lá uma divisão entre Judéia e Galiléia. Judéia era mais importante, Galiléia não era tanto. A forma como as pessoas que moravam na Judéia viam os que moravam na Galiléia eram até com certo desprezo. Jesus nasceu lá na Galiléia, numa cidadezinha pequenininha, chamada Belém. De lá, dessa mesma Belém, já tinha nascido e sido ungido um outro grande nome da palavra de Deus, chamado Davi, grande rei sobre Israel. Bem, Jesus nasceu nessa cidadezinha, em Belém. Já temos aqui algo extremamente importante para você entender, porque pelo contexto daquela época, e aquilo que os judeus esperavam, Jesus deveria ter nascido onde? Pensem onde que Jesus deveria ter nascido? Aos olhos humanos, gente, aonde Jesus deveria ter nascido? Onde? Deveria ter nascido em Jerusalém e não em Belém. Jesus deveria ter nascido no centro, no lugar de importância, no lugar de relevância. Se ele tivesse vindo a nascer em Roma, ou se ele tivesse vindo a nascer em Jerusalém, sim, seria um significado importante, mas Jesus veio a nascer lá em Belém. Ele podia ter nascido em diversos lugares, mas ele nasceu em Belém, em uma manjedoura, dentro de um estábulo. Isso já diz muito o que se espera e o que aconteceu. Vamos lá. Jesus nasceu no tempo em que quem reinava sobre aquele território,
aquele que era o mandatário do governo romano sobre Israel naquele tempo, era o famoso Herodes, também conhecido como Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele era tão mau, ele era tão ruim, que segundo relatos da tradição judaica, ele matou a sua mulher e seus 3 filhos. Era um homem bacana, e era este homem que reinava sobre Israel naquele tempo, Herodes o Grande. Guarde esse nome, Herodes o Grande. E naquele momento, olha só, gente, naquele momento, certos magos que vieram do Oriente, vieram até Jerusalém, e depois foram até Belém, porque eles estavam sendo guiados por uma estrela que os conduzia até Jesus. Quem esperava por Jesus naquele tempo? A promessa de Deus, de que mandaria um Messias, que mandaria um libertador, foi amplamente divulgado pelos profetas. A quem? Ao povo de Deus, que viveu num período anterior a Jesus, que viveu no período anterior a João Batista. Na verdade, quem eram aquelas pessoas que ouviam que deveriam esperar a vinda do Messias? Eram os judeus. Eram eles que deveriam estar com os corações ansiosos. Vem Messias, vem Jesus, vem Jesus. Mas os primeiros que observaram e que se deslocaram e que foram ao encontro de Jesus foram os magos que vieram do Oriente. Sabe quem eram esses magos, meus amados? Eram aqueles que eram pessoas que se dedicavam aos estudos científicos, que se dedicavam aos estudos religiosos. Eram antigos sacerdotes que vinham da Pérsia e da Babilônia, e que tiveram um contato com o povo de Deus enquanto eles estiveram escravizados dentro da Babilônia há mais de 600 anos antes de Jesus Cristo. Lembra de Daniel? Lembra da história lá, né? Daniel na cova dos leões? O quanto Daniel foi importante para que a palavra do Senhor e as pessoas que moravam na Babilônia entendessem quem era Deus. Os magos foram aqueles que ouviram das tradições daquele povo que viveu há 600 anos escravizado, lá dentro da Babilônia. Esses magos que vieram do Oriente, foram aqueles que foram conduzidos até Jesus. Não foram os sacerdotes do povo de Israel, que estavam a 8 quilômetros de distância de Belém. Mais uma contradição, mais uma loucura. Vamos continuar, amados? E nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos vieram de outro lugar, em outra cultura, para adorar a Deus, adorar ao Jesus, ao Messias recém-nascido. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Engraçado, né? Essa perturbação para Herodes talvez gerasse aquela ideia de estão querendo colocar um rei no meu lugar. Mas o que me causa uma estranheza, o que me causa algo ruim por dentro, é que toda Jerusalém se perturbou diante daquela palavra. E aí vem o seguinte: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Olha que interessante. Congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.
E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-lhes, exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai-lhe diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tudo mentira, porque na verdade ele queria mandar matar Jesus. Bem, os escribas e os sacerdotes se reuniram com Herodes e contaram para ele sobre aonde Jesus realmente nasceria, de acordo com as profecias que foram feitas pelos profetas maiores e menores que vieram antes de Jesus. Então, se você pegar os textos bíblicos, por exemplo, o próprio Isaías, Oséias, entre outros textos, vão trazer, sobre a vinda de Cristo e aonde isso aconteceria. Herodes queria ir lá no centro, queria exatamente no local onde Jesus estava, para poder matá-lo em seu berço e não deixar que essas profecias tomassem corpo. Bem, os magos foram até Jesus, e enviando-os a Belém disse: ide, perguntai. Aí eles foram lá, versículo 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. É interessante, gente, que eles não foram seguindo a estrela, a estrela os guiou. Não existe uma estrela no céu específica para mostrar onde Jesus nasceu, gente. Isso foi um evento miraculoso de Deus. Deus guiou aqueles homens até lá, porque eles tinham um desejo de adorá-lo. Enquanto os escribas e os sacerdotes e toda a Jerusalém se inquietava, agitava o coração com a possibilidade de um Messias que não fosse aquilo que eles esperavam. Versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Já pararam para pensar por que aqueles homens levaram ouro, incenso e mirra para Jesus? Já pararam para pensar sobre isso? Eles deram ouro para Jesus, porque Jesus era o rei. Eles deram incenso para Jesus, por quê? Porque não era um rei material, era um rei espiritual. E eles deram mirra para Jesus. Mirra era perfume que era utilizado para colocar nos mortos. Havia um propósito na vida de Jesus, que estava descrito há mais de 700 anos atrás, lá no livro de Isaías, aonde a palavra diz que esse que nasceria em Belém, esse que foi enviado de Deus, aniquilaria a si mesmo, em prol daqueles que ele amaria. Aqueles homens que viveram em outro lugar, que tinham outra cultura, aqueles homens saíram da sua terra distante, se deslocaram com presentes, e os seus presentes entregues a Jesus tinham um significado daquilo que seria a sua vida, o rei espiritual que morreria por todos. Ouro, incenso e mirra. E sendo, versículo 12, e sendo por divina revelação avisados, em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Que se eles voltassem até Herodes e contassem sobre Jesus, Jesus certamente seria morto. E aí, gente, algo muito interessante aconteceu na história.
mais uma contradição, mais uma loucura posterior ao Natal. Jesus, ele vem a ser perseguido por Herodes o Grande desde o momento do seu nascimento. Como Herodes não conseguiu a localização exata de onde Jesus estava, porque os magos foram para outro caminho para a sua terra, ele mandou matar as crianças até 2 anos de idade, todas elas, para que não houvesse nenhum risco de que Jesus sobrevivesse. E as crianças daquela cidade foram mortas. Mas Jesus saiu dali e foi encaminhado por Deus para um lugar especial em que ele passou parte da sua infância. Esse local era chamado Egito. Olha que coisa interessante. O Jesus, o Messias, o Jesus, o Salvador, o Jesus, o grande rei esperado, profetizado, em vez de nascer, crescer e viver e reinar sobre a terra prometida, que era o lugar onde ele estava, ele foi para o lugar onde o povo permaneceu por maior parte do tempo da sua história, escravo. Por mais de 500 anos, o povo judeu, por mais de 500 anos, o povo de Deus permaneceu escravizado dentro do Egito. E mais uma loucura aconteceu depois do Natal. Aqueles que abrigaram Jesus foram aqueles que mais tempo escravizaram o povo de Deus. E aquele que era para ser o rei, que viria para dar libertação sobre a terra prometida, não pôde reinar sobre ela. Vamos lá, versículo 13, e havendo eles retirado, eis que o Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta, toma o menino, corre, foge para o Egito, e demora até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E assim foi o que aconteceu. E no verso 15 diz assim: esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Isso já estava profetizado lá atrás. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, mandou matar as crianças. Verso 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, o choro, de Raquel. E aí vamos lá, verso 19, Jesus volta do Egito. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mulher, e foi à terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Quando Jesus volta do Egito, após a morte de Herodes, ele vai para Nazaré. Nazaré do hebraico, quer dizer renovo. Quer dizer renovo. Um novo tempo, um novo momento. Herodes o Grande morreu e deixou de ser grande. Quantas coisas esquisitas, estranhas, loucas aconteceram após o nascimento de Jesus. Ele era para nascer e reinar sobre a terra prometida. Lá ele não pôde reinar. Ele foi fugido para o lugar aonde
o povo de Deus viveu escravizado por mais tempo em sua história. Ele foi perseguido por Herodes, o grande, sendo que ele, Jesus, é o rei que se fez carne, mas quem era chamado de grande era aquele homem mau que foi colocado pelo Império Romano sobre o comando daquele local. Os israelitas, que eram para os quais Jesus veio em primeira mão, o rejeitaram, ficaram amedrontados, sentiram receio, se inquietaram, enquanto aquele para confundir as sábias, que Deus pegaria as coisas fracas para envergonhar as fortes, que Deus pegaria as coisas que são desprezíveis para poder destruir aquilo que era considerado de importante para as pessoas. Esse texto é por demais profundo, e essa parte da Bíblia, essa parte da história, nos dias posteriores ao nascimento de Jesus, elas vêm a mostrar para a gente de uma forma muito concreta o que Deus espera dos nossos dias após o Natal. O teu Natal, meu amado, o meu Natal, não é a nossa comemoração do nascimento de Jesus. O nosso Natal tem que ser a comemoração do dia em que Jesus nasceu dentro de você. E aí, o dia que Jesus nasceu dentro de você em diante, o que mudou em você? E quando eu penso nisso, e eu penso nisso voltado para o texto de Corinto, vem no meu coração, vem na minha cabeça algo tremendo. Porque Deus, Ele quer o tempo todo mostrar que Ele quer pegar as coisas sábias e envergonhá-las com as coisas vãs. O tempo todo Ele quer pegar as coisas sábias e fazer com que elas fiquem pequenas, porque a nossa sabedoria humana, ela não vai chegar nunca ao entendimento daquilo que é Deus e do qual é o propósito de Deus. Quantas loucuras aconteceram naquele período? Um rei que não foi rei na sua terra, um rei que nasce numa manjedoura, um rei que nasce de um relacionamento que não existiu entre um homem e uma mulher, e de pessoas que não eram representativas naquele tempo. Um rei que nasce numa cidadezinha que não representava nada, era um vilarejo. Um rei que tem que fugir do grande Herodes. E aí eu paro para pensar, né, que Deus pega as coisas fortes, aliás, as fracas, para envergonhar as fortes, né? Herodes o Grande. O que aconteceu com Herodes o Grande? Morreu. E o Jesus que nasceu na manjedoura? Morreu, mas ressuscitou. Ele pega as coisas fracas e mostra para a gente que a nossa força, ela não é nada diante daquilo que Deus
é por nós, e tem planejado e fará por nós. Ele pega aquilo que é desprezível diante dos olhos humanos, para mostrar que é aquilo que a gente acha que tem valor, na verdade não tem valor. Se a gente pegar a história de Cristo, gente, se a gente pegar a história do cristianismo, o mundo naquele tempo era um mundo que vivia sobre a cultura greco-romana. O mundo era um mundo pagão, cada local tinha os seus ídolos e todos eles adoravam os seus deuses. Do momento em que Jesus nasceu, cerca de 400 anos depois, nós temos o cristianismo como a religião oficial do Império Romano que dominava o mundo. A religião do mundo. Em 400 anos do nascimento de Jesus. Isso é histórico. Amados, Deus pega as coisas desprezíveis para poder confundir, envergonhar aquelas que são poderosas, importantes para o homem. Por que que eu falei tudo isso vindo do coração de Deus para o teu coração nessa noite? Nós acabamos de passar um Natal, né? E no Natal a gente comemora o nascimento de Cristo. E nos dias posteriores ao Natal, nós vamos esquecendo do significado do nascimento de Cristo e do que aconteceu depois que Cristo nasceu. Depois que Jesus botou o pé nesse mundo, meus amados, o mundo não foi mais o mesmo. O nosso mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa contagem de tempo é dividida entre antes dele e depois dele. E vocês viram quantas coisas aconteceram só do fato dele ter nascido. Ele nem morreu por nós ainda, aqui nesse tempo. Ele só nasceu. E esse nascimento, quantas coisas já implicou? Quantas loucuras aconteceram nesse período? Quantas coisas que se esperavam que não aconteceram, quantas coisas inesperadas aconteceram? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu amado. Quais loucuras têm acontecido na tua vida depois do teu Natal? Depois do momento em que Jesus nasceu em você, quais são as mudanças? Qual a confusão que tem gerado a tua vida neste mundo? Qual o impacto do Natal em você, para as pessoas que te cercam, para a tua própria vida, para o lugar onde você pisa? Quais são essas mudanças? Pensem um pouco. Se a tua vida depois do Natal em você tem sido uma vida normal, se você não está tendo que fugir de nada, meu amado, não tem perseguição nenhuma acontecendo a você, está tudo em paz, em tranquilidade, ó, belezinha, está tudo tranquilo. Se não conspiram contra você, se não falam que o que você acredita é errado, se você não tem feito coisas extraordinárias acontecerem, será que esse Natal tem sido o mesmo Natal que Jesus, né, que representa o nascimento de Jesus? Tem hora que eu fico pensando que a gente, a cada dia que passa, tem vivido uma vida mais parecida com o mundo do que parecida com o reino de Deus. Nós estamos procurando no nosso dia a dia se adequar ao mundo.
se tornar parecidos com o mundo, para tentar ter uma aceitação pelo mundo. Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes você anda com uma pessoa que fala coisas ou que faz coisas que você não aprova, mas para você conseguir andar com aquelas pessoas, você fala como elas e faz como elas, para você ter a aceitação delas. E aí você no seu coração diz assim: não, eu vou me tornar parecido com eles para poder ter oportunidade de falar de Jesus para eles. Mas quando você faz isso, você descaracteriza o que é Jesus. Porque Jesus, quando veio, foi loucura para as pessoas que não criam. E se você acha que você vai conseguir fazer com que uma pessoa entenda Jesus através de uma forma muito simples e natural, né, através das coisas do dia a dia, você não vai conseguir isso, meu amado. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela não tem uma coisa dentro do seu coração chamada fé. Se ela não acredita na mesma coisa que você acredita, então esqueça, ela não vai mudar a sua vida diante daquilo que você está falando para ela, mas ela vai mudar a sua vida diante daquilo que você demonstra ser, pela transformação do poder de Cristo que é em você. É tão irresistível, é tão maravilhoso, é tão louco, é tão transcendental, é tão fora da normalidade, que aquela pessoa olha e diz assim: eu quero isso para mim, porque isso é diferente do que eu tenho. E essa loucura tem sido perdida, essas mudanças, essas transformações, isso tem sido perdido por nós. Nós estamos deixando de fazer os dias posteriores ao nosso Natal, todos os anos, fazerem uma transformação maravilhosa no nosso meio, no lugar onde nós estamos, com quem nós estamos e até em nós mesmos. O desafio de Deus para você hoje é que você tenha uma vida mais louca, uma vida menos racional, menos voltada, cuidado, tá? Não estou dizendo para você ser aquela pessoa chata, que o tempo inteiro está falando de Jesus. Vamos passear, não posso não, porque eu não posso ir no cinema, porque isso aí não acrescenta nada na minha vida. Não, você vive nesse mundo, você anda nesse mundo, você precisa estar nesse mundo, fazer as coisas desse mundo, mas a forma como você vai lidar com isso tem que ser diferente. Você não pode ser uma pessoa comum, você não é mais um no meio da multidão, você é aquela pessoa que pode estar lá no alto da árvore, e Jesus olha para você e fala: oi, é com você que eu quero tratar. Você é aquela pessoa que consegue chamar a atenção de Jesus com um toque. Você é aquela pessoa que tem algo diferenciado dentro de você. Se você não fizer com que essas coisas que existem em você causem transformação no mundo em que você vive, talvez você não tenha entendido ainda o que foi o nascimento de Jesus. E o que Jesus queria que acontecesse na sua vida depois desse nascimento. Ame mais, se entregue mais, se jogue mais. Uma das coisas mais interessantes quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus na sua vida lá em Atos 2, foi ter intrepidez, ousadia. Eles se jogavam, eles se lançavam, eles iam, indo por todo mundo, ou seja, aonde eles passavam, o mundo não era igual, aonde eles botavam os pés, o mundo não era igual, aonde eles abriam a boca e falavam, o mundo não era mais igual. Faz a diferença na sua vida agora. Faz desses próximos dias, posteriores ao Natal, algo diferente do que você fez no ano passado. Ame mais,
tenha mais coragem. Fale, se posicione, viva com intensidade a palavra de Deus. Seja a imagem e semelhança de Jesus. Traga um pouco dessa loucura da palavra, para a gente. Porque nessa hora é que você vai fazer com que todas as coisas fortes, sábias e importantes, a visão do homem, né, sejam quebradas, transformadas por tudo aquilo que Jesus representou e é em você. Com humildade, com mansidão, com fé, com domínio próprio, com temperança, com amor. É com isso aí, é com essa loucura, é que a gente vai transformar o mundo. Se a gente observar essa palavra, bateu na minha cara, eu viro para o outro lado. Não é isso? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, de forma incontável e de forma perfeita. Isso no mundo de hoje é tão difícil, né? Se tardar em irar com as pessoas, fazer o que a igreja primitiva fazia no passado. Por que a igreja lotava, gente? Por que 2.000, 3.000 pessoas se agregavam à igreja? Porque a palavra vem dizendo, né, que a cada dia iam chegando mais e mais pessoas, né? Mais e mais pessoas. Por quê? Porque eu tinha uma casa e ela não tinha casa. Eu vendia a minha e eu partilhava, e a gente morava num lugar melhor, num lugar pior. Eu morava num lugar pior, mas eu dividi o que eu tinha com ela. Se eu tinha comida em abundância na minha casa e ela não tinha, eu pegava da minha casa e falava aqui, vem cá, senta na mesa comigo e come a mesma coisa que eu como. Isso é loucura. É loucura. A gasolina está quase R$8. Você pegar o irmão aqui, que mora lá no fim do mundo, e levar ele lá no caminho totalmente diferente do teu, é loucura. Você pegar algo que você tem dentro de casa, não é o que sobra seu, não. É o que você tem de importante e partilhar com alguém. É você pegar o seu tempo tão precioso e dedicar esse tempo precioso que você tem para fazer algo para Deus. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Mas é essa loucura que fazia a igreja primitiva crescer. É essa loucura que as pessoas estão esperando. Aonde estão os homens e as mulheres de Deus que estão fazendo loucuras? E essas loucuras estão mostrando quem era Jesus. Jesus hoje está sendo esquecido. Belém, o local onde Jesus nasceu, o local onde Davi nasceu. Belém hoje é uma cidade mais muçulmana do que cristã. O local onde Jesus nasceu tem mais muçulmanos do que cristãos. Sabe por quê? Porque as pessoas, porque os cristãos, porque os homens e mulheres de Deus estão deixando de viver as loucuras do Evangelho para se tornar os homens e mulheres certinhos, adoradores, estudiosos, mas que não vivem as loucuras de Deus, que não entenderam o nascimento, que não entenderam as transformações, que não entenderam os dias posteriores, as mudanças que ocorreram no momento em que Jesus botou o pé nesse mundo. E Ele está te chamando hoje para poder fazer essa diferença. Ele está te chamando hoje para poder ser esse louco que vai fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas, que vão mover o coração das pessoas. As pessoas não vão se mover se não vê em você algo extraordinário. Seja um louco por Jesus. Seja um louco como Jesus foi.
A loucura da cruz, ela começa lá no nascimento. Feche seus olhos. Fala com teu Jesus aí agora. Meu Jesus. Meu Jesus. Eu vim aqui nessa hora, Senhor Deus, nessa noite, para te pedir, Senhor, ó Deus, de todo o meu coração, que eu possa, Senhor Deus, viver as tuas loucuras nesse mundo, Senhor Deus. Eu quero transformar o mundo que eu vivo, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa simples nesse mundo. Eu não quero passar por aqui, Senhor Deus, como milhares e milhões de pessoas passam. Mas eu quero fazer diferença, Deus. Eu quero, Senhor Deus, no momento em que o Senhor me levar para a glória, que as pessoas se lembrem de mim, como aquele maluco que amou, aquele doido que dividiu, aquele que partilhou, aquele que se entregou, aquele que se dedicou, aquele que trouxe alegria, aquele que sonhou, aquele que transformou, aquele que fez diferença. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha tocar no coração de todos aqui nessa noite, Deus. Que a nossa igreja, Senhor Deus, que é uma igrejinha do coração, Deus, possa transbordar esse amor aí fora, Senhor Deus. Deus, no nome de Jesus, faz as tuas loucuras na vida dos teus servos nessa hora, Pai. Renova, Senhor Deus, como tu fizestes com Jesus lá em Nazaré, trazendo o renovo. Renova nesse momento, Senhor Deus, o curso das nossas vidas, e que os nossos natais a partir de agora, Senhor Deus, o nosso nascimento em Cristo, Senhor Deus, e os dias posteriores a partir de agora, Deus, sejam, Senhor Deus, tremendos, Pai, no nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, aqueça os nossos corações, nos dê ousadia, Pai, e que aonde nós botarmos a planta dos nossos pés, Senhor Deus, algo diferente aconteça. Nós entregamos, Senhor Deus, a Tua amada igreja agora nas Tuas mãos, e oramos agradecidos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.